Salmo de número 37, nós vamos ler 2 versículos apenas. Versículo 23 e versículo 24. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Vamos ler de novo. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Amém? Quer estar sentados? Aleluia. Deixe o Senhor falar ao seu coração. Aqui nós temos mais uma palavra de Deus, e Ele tem um recado para as nossas vidas. Esse é um salmo fantástico e fala de algo que todos nós desejamos: firmeza nos pés, firmeza na vida, firmeza na caminhada, segurança aonde pisamos. Você já andou num lugar onde não traz segurança quando você pisa? Você já andou num banhado, num lamaçal? É uma dificuldade, você escorrega, você afunda, você não tem firmeza. Você cansa fácil, você anda o tempo todo em tensão, porque pode escorregar, pode cair. Nós não queremos isso, não gostamos nem para passos físicos, ainda mais para a nossa vida, como é a proposta desse termo usado nesse capítulo e versículo. Os passos de um homem, eles são firmados pelo Senhor, quando a conduta deste o agrada. Todo ser humano procura isso, passos firmes, caminhar com segurança. E para isso, alguns se embasam no dinheiro, no poder, no status, na sua profissão, no seu nome de família, achando que aquilo vai dar uma sustentação para os seus passos. Mas todos eles se frustram, porque há um alicerce só para o homem, para a vida humana, onde ele pode se sustentar, onde ele pode dar passos firmes, sabendo para onde vai e caminhar com segurança. É o Senhor. O Senhor é a rocha inabalável. O Senhor, Ele é aonde nós podemos embasar a nossa vida, se queremos essa segurança. Esse salmo foi escrito pelo grande Davi, o grande rei Davi. E é um salmo que nós sabemos que foi escrito na sua velhice. Lá no versículo 25, ele diz: já fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, a sua descendência mendigando pão. Nós sabemos então que Davi já estava no fim da vida, já estava preocupado com, quem sabe, a sucessão do trono, quem iria governar o povo de Deus dali para frente. Era um homem muito experiente, já tinha passado por muitas coisas na vida, e ele usava os salmos para abrir a sua alma. Os salmos era isso, era o homem abrindo a sua alma para Deus, cânticos que falavam dos caminhos do coração, dos sentimentos, das emoções, cânticos de adoração, cânticos também como esse, de deixar um legado para as gerações, quando cantarem, lembrarem de coisas importantes a fazer. Porque Davi sabia que desde quando entraram na terra prometida, no tempo dos juízes, o povo se misturou, o povo de Deus se misturou com outros povos, que serviam outros deuses, eram povos ímpios, com outras propostas de vida. E o tempo todo você vai ver, tanto no tempo dos juízes, como dos reis de Israel e de Judá, você vai ver justamente isso. Os ímpios querendo influenciar os justos, e muitos deles cederam e deixaram isso influenciar. Por isso, os salmos são também muito importantes para enfatizar os princípios e os valores de Deus. Nesse versículo que nós lemos, são 2 versículos fantásticos, num salmo também que é riquíssimo de ensinamentos para nossas vidas. Mas eu separei aqui 3 verdades, e quero brevemente com os irmãos meditar em 3 verdades importantes que é falada aqui,
e que nós precisamos refletir sobre elas. Primeira, nós é que escolhemos a conduta da nossa vida. O versículo 23 vai dizer que o Senhor firma os passos de um homem, vírgula, quando a sua conduta agrada o Senhor. Ou seja, aqui fica muito claro que nós temos a liberdade de escolher a maneira que nós vamos nos conduzir. E existe pelo menos duas opções. Uma maneira que nós escolhermos para nos conduzir vai agradar a Deus, e aí Ele vai firmar os nossos passos. E existe uma outra maneira, que não vai agradar ao Senhor, e Ele não se compromete com esse tipo de pessoa. O C.S. Lewis, eu já falei uma vez para os irmãos, aquele grande escritor das Crônicas de Nárnia, que virou filme, e foi um grande teólogo, foi um grande escritor cristão, era ateu e se converteu, viu que na vida nada faz sentido, a não ser que estejamos em Deus. Ele dizia, olha, existe na terra dois tipos apenas de pessoas. Aqueles que dizem para o Senhor, Senhor, faça-se em mim a sua vontade. E o segundo tipo de pessoa é aquele que vira as costas para o Senhor, e o Senhor fala, seja feito então a sua vontade. Esses dois tipos de pessoas é que povoam a terra. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. O salmista Davi, mais uma vez, ele disse, há pessoas que têm uma conduta que agrada ao Senhor, há pessoas que têm uma conduta que desagrada ao Senhor. Nós temos a liberdade de escolher aonde vamos, a quem seguiremos, o que faremos. Nós temos essa liberdade. O Senhor nos criou com essa liberdade de escolha. Isso desde lá do início, Adão e Eva no jardim do Éden. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que o Senhor proibiu, estava lá justamente para isso, para que houvesse liberdade. Porque era muito fácil, né? E alguns já perguntaram, pastor, os adolescentes principalmente, né? Pastor, mas por que Deus colocou aquela árvore lá, se foi Ele que criou o jardim? Ele queria que a gente pecasse? Claro que não. Mas é muito fácil eu dizer para você, escolha o azul ou o azul. Qual a tua opção? Escolheu o azul. Deus não podia dar liberdade para o ser humano, dizendo, aqui está a árvore do bem, é essa aqui que vocês comem, e aqui está a árvore do bem, essa vocês comem. Eles só teriam uma opção, seriam marionetes na mão do Senhor. Mas o Senhor deu uma opção e proibiu eles daquilo. Eles fizeram a escolha dele. Desde o início nós temos liberdade para escolher. Até hoje, temos liberdade de escolha. Eu louvo a Deus pelo exemplo de um homem na Bíblia, que se chamava Daniel. Daniel, quando ele foi levado para a Babilônia, distante do seu Deus, distante do seu povo, distante da sua cultura, foi levado com outros que diziam servir ao Senhor, lá na Babilônia. E lá, o grande rei Nabucodonosor oferece manjares, que eram consagrados a ídolos, manjares onde tinha imoralidade sexual. Oferece para quem? Para esses jovens inteligentes que vieram lá, porque ele queria conquistar o coração desses jovens, moldar eles na cultura dos caldeus, dos babilônicos, para depois eles liderarem o povo. Versículo 8 do capítulo 1 diz assim, mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Ele fez uma escolha, prefiro comer saladinha, beber aguinha, do que ter o melhor vinho, do que ter o McLanche feliz do rei Nabucodonosor. Prefiro a saladinha com a aguinha, mas estar de bem com meu Deus, uma escolha que ele faz. E assim todos os personagens da Bíblia, você vai ver, liberdade de escolha. Assim é comigo, assim é contigo. Todos os dias nós podemos escolher o bem ou o mal, ter uma conduta que agrada ao Senhor ou uma conduta que desagrada ao Senhor. E aqui a gente pode entrar, porque o Salmo, quando Davi vai relatando esse louvor, escrevendo essa poesia, ele vai colocando algumas coisas, algumas condutas que desagradam ao Senhor e algumas condutas que agradam ao Senhor. E ele diz assim, no versículo 1, já começa o Salmo 37 dizendo, não se aborreça por causa dos homens maus.
uma conduta que desagrada ao Senhor está muito explícito aqui. Quando nós deixamos que as pessoas más tenham tal influência na nossa vida que aborreça o nosso coração. Ele está dizendo justamente isso. Vai ter pessoas más falando mal de você. Vai ter pessoas más tentando puxar o teu tapete. Vai ter o mal tentando te destruir. Você é gente, pode se entristecer disso. Quando nós olhamos o texto no original, ele está dizendo, não deixa que isso molde a tua maneira de viver. Não deixa que a atitude errada, pecaminosa, mentirosa, vingativa, enganadora do mal, afete a tua maneira de viver e você viva aquela pessoa que diz que serve a Deus, mas está sempre cabisbaixo, está sempre entristecido, está com o coração amargurado e aborrecido. Isso é uma conduta que entristece ao Senhor. E ele depois já vai falar do antídoto disso. Isso não pode acontecer. Versículo 4 ele diz assim, pelo contrário, uma conduta que agrada ao Senhor é quando você se deleita nele. Ele diz assim, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. O que ele está dizendo? O que é deleitar? É ter prazer, é se deliciar. O salmista Davi, ele está dizendo isso. Ei, você precisa entender que o maior prazer da vida está em Deus. A delícia da vida é estar de bem com Deus, é se relacionar com Deus. E quando você faz isso, vai continuar tendo inimigo, vai continuar tendo tempestade, vai continuar tendo problemas, mas isso não vai comprometer as tuas emoções e o teu estilo de vida, porque você sabe quem você é em Deus. Você sabe que o melhor da vida você já tem, é Deus. Portanto, não pode viver uma vida aborrecida, chateada, amargurada. Essa não é a proposta do Senhor para nós. Precisamos evitar essa conduta. E daí ele vai dizer de uma outra conduta que o Senhor reprova, e que o Senhor não firma os passos de quem tem tal conduta. Ele diz ainda no versículo 1, não tenha inveja dos perversos. Versículo 7 ele enfatiza de novo, não se aborreça com o sucesso dos outros e nem com aqueles que maquinam o mal. Aqui, meus irmãos, nós temos uma maneira comum que o diabo usa para enganar cristãos. A tal da comparação. Comparação. O pecado original, lá no jardim Adão e Eva, tinha todas as árvores, todos os frutos a seu dispor. Mas parece que a grama mais verde sempre é a proibida, né? A grama do vizinho. E eles fazem uma escolha errada. Aqui nós temos uma fala muito precisa. Não tenha inveja dos ímpios. E muita gente, ainda nos nossos dias, cai nesse erro e vai para caminho de morte, justamente porque tem inveja dos ímpios. Vê os ímpios e tudo parece muito próspero. Eles nem servem a Deus, mas só andam de carrão, tem casona, tudo é festa, tudo é alegria, não tem tristeza, parece que os filhos deles sempre estão bem, ninguém naquela casa fica doente, e eu estou aqui, coitadinho de mim, sofrendo, vou na igreja, mas parece que tudo dá errado. Coisa que o diabo faz para cegar cristão e levar à lona. Porque quando nós fazemos comparação, e o diabo usa muito isso, você só vê o sucesso do outro, a casca do outro que parece muito boa, e você não conhece a realidade. Como diz o ditado popular, por fora bela viola, mas por dentro é pão bolorento. É muitas vezes isso que o diabo faz as pessoas entenderem. Muitas vezes nós, cristãos, olhando para a vida dos outros, todo mundo parece bem. Porque a proposta do mundo é essa. A proposta do mundo é viva de casca, viva de aparência, ostentação. O que importa é a camisa de marca, o carrão que você anda. Se a conta no banco é negativa, ninguém vai ficar sabendo. Se a tua casa está uma porcaria, não importa. O que importa é você chegar lá no baile, chegar lá na família, de mão dada, fazendo que tudo está bem.
E daí você que tem uma proposta cristã de viver com autenticidade, muitas vezes se frustra. E o diabo vai alimentando essa inveja dos ímpios. Na Bíblia, o maior exemplo disso é um grande homem de Deus contemporâneo do rei Davi, Asaf, que ele escreve o Salmo 73 e ele diz que ele teve invejas dos ímpios e por isso os pés dele quase se desviaram. Ele chega, e quando nós olhamos o Salmo 73, Asaf estava numa situação tão lamentável de ficar se comparando com os ímpios, inveja dos ímpios, que ele vai dizer assim: em vão purifiquei o meu caminho, em vão servi a Deus, em vão fui na igreja, em vão vivi uma vida santa, porque olha só, eu escolhi esse caminho de me purificar, mas estou na pior. E parece que aqueles que seguiram o caminho de morte deram tudo errado, estão tão bem. Mas era só casa, só casa. Quantas vezes a gente vê isso na igreja? Alguns jovens dizendo, né, em vão me guardei para o casamento, não valeu a pena. Alguns músicos às vezes falam, não vale a pena tocar na igreja, em vão estou indo lá porque não ganho nada. Podia estar tocando aí no barzinho e ficando rico. O diabo faz justamente isso. Em vão você está indo na igreja domingo à noite, valia muito mais a pena ter ficado em casa. Daí Asaf, ele faz o seguinte, ele decide tirar o foco dos ímpios, ele vai para o templo do Senhor. Ele daí depois começa a ter uma mudança de vida, porque ele vai dizer, agora a venda caiu. Porque agora, refletindo com calma, focando no Senhor, eu vejo que o fim deles é de morte. Que o que eles estão vivendo é tudo só aparência. Mas eu, Senhor, como eu estava cego, eu tenho já o melhor da vida, eu tenho a Tua presença, eu posso estar sempre diante de Ti. E daí ele é renovado, reanimado. Mas esse aqui é um risco que nós temos. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu preguei para os irmãos o Salmo 73. Eu falei que se encaixamos muitas vezes na historinha do patinho feio. Todo mundo aponta o dedo, ui que feio, e a gente começa a aceitar isso, né? Mas porque a gente não descobriu que não éramos patinho, nós somos cisne. No final da história, quando o patinho feio se olha na água, ele não era um patinho. Por isso os outros não aceitavam, era todo desengonçado. O cristão, muitas vezes, nesse mundo é a mesma coisa. O mundo pode olhar a conduta, o jeito estranho e ficar rindo, zombando, dizendo, o patinho feio. Mas nós somos cisnes de Deus. Nós somos escolhidos por Deus. E o antídoto dessa conduta errada, nós vamos ver o salmista Davi ele dizendo no versículo 2, versículo 5, que é a confiança no Senhor. Ele diz, confia no Senhor e faça o bem, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Essa é a proposta do Senhor para a nossa vida, confiar nele. Isso é uma conduta que o Senhor aprova, quando a nossa confiança está totalmente nas mãos dele. E eu já falei para os irmãos que a gente gosta de usar esse versículo apenas para evangelizar. Entrega o folhetinho e fala, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Mas muitas vezes a tua vida não tem nada disso. Primeiro você entrega, mas já fica ali, meio apreensivo. Senhor, entra no carro da minha vida, dirige, governa. Só que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Por isso que o salmista diz, entrega, mas confia. A gente entrega, mas ele começa a pegar uns caminhos diferentes do que a gente estava esperando. Daí a gente diz, Senhor, acho que o teu GPS não está atualizado. Dá um ladinho aí que eu acho que eu vou dirigir. Porque eu confio na minha sabedoria. Não está muito certo esses caminhos que o Senhor anda indo. E a gente daí não consegue o final, que o mais ele fará. A gente não descansa, porque vivemos apreensivo. A direção não está na mão do Senhor. Davi era um velho agora, mas ele olhava para a sua vida e ele começa a falar isso. Porque ele sabia que os caminhos, a maneira do Senhor agir é bem diferente. Desde quando era o garotinho Davi, 17 anos, para lutar com um gigante experiente de quase 3 metros de altura. Olha só o caminho do Senhor para Davi.
lá na sua adolescência. Mas ele sabia que os caminhos do Senhor são diferentes. Mas ele entregou, confiou e o Senhor tudo fez. Hoje está ali como o maior rei de Israel. É o menininho lá na multiplicação dos pães e peixes, que tem a ousadia de entregar e confiar que o Senhor Jesus ia dar um jeito. Tinha muita gente e pouca comida, mas fez, entregou, confiou. O Senhor se agrada quando você de fato, não da boca para fora, mas de fato, confia nele. Ele tem prazer em fazer as coisas acontecerem na sua vida. Assim, ele firma os pés. Dentro ainda dessa questão de escolhas de conduta, a outra proposta é justamente o desviar-se do mal. Desviar-se do mal. Tem pessoas que estão vendo um buraco na frente e continua seguindo o mesmo caminho. O pai caiu no buraco, o vô caiu no buraco, os tios seguiram o caminho e caíram no buraco. Ele está sendo alertado, mas continua seguindo aquele caminho. A Bíblia conta a história de um rei chamado Amon. Esse rei já tinha visto que quando os reis não se consagravam ao Senhor, permitiam que o povo construísse altares a Baal e a outros deuses, fizesse uma mistura com feitiçaria, com idolatria, com magia, Deus não abençoava, Deus retirava a bênção, os inimigos vinham, destruía, mas Amon, mesmo sabendo que o seu pai tinha se dado mal por causa disso, mas o pai dele se arrependeu, se converteu no finalzinho e Deus ainda abençoou. Ele decide restaurar todos os altares a ídolos. Constrói altares, se mistura com feitiçaria, com magia, não se desvia do mal. Trilhou caminho de morte. Os próprios oficiais do palácio dele o assassinaram. Buscou morte, encontrou a morte. Mas a Bíblia diz do filho dele, um rei chamado Josias, que desde pequeno começou a se tornar rei, aos 8 anos de idade, com supervisão de alguém que conhecia os caminhos do Senhor. E Josias desvia-se do mal. Quando fica sabendo que construir altar não agrada ao Senhor, ele manda destruir todos os altares da região de Judá. Todos. Os balaíns, as estátuas, tudo. Quando ele descobre que o livro da lei está esquecido, ele restaura o conhecimento das Escrituras para todo o povo de Judá. E mais, manda todo o povo refazer a aliança com Deus. Desviou-se do mal, escolheu o caminho de vida, teve uma vida abençoada, de sucesso. Meus irmãos, nós precisamos entender essa verdade, que nós escolhemos a conduta de vida que nós vamos ter. A proposta desse salmo é que nós venhamos escolher vida, vida em Deus, escolher condutas de vida, que é os caminhos que ele propõe, confiança, entrega, deleitar-se no Senhor, fugir do mal, não cobiçar e invejar os ímpios, e não deixar que as podridão do mundo entre no seu coração e polui a sua mente. Segunda coisa, uma lição também muito importante que nós vemos aqui, é que o Senhor, ele firma os passos daqueles que têm boa conduta. É o versículo 23. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. E precisa ficar isso aqui bem claro. Eu vou inverter, vou falar o oposto dessa fala para ficar bem claro. Deus não firma os passos de todas as pessoas. Deus não firma os passos de todas as pessoas que vêm na igreja. Deus não firma os passos de todas as pessoas que clamam por Ele. Deus não firma os passos de todas as pessoas que leem a Bíblia. Deus firma os passos daqueles que conhecem a verdade e decidem viver a verdade. Deus firma os passos daqueles que têm uma conduta conforme os seus princípios. Ou seja, Deus não abençoa o erro, Deus não abençoa a imoralidade, Deus não abençoa a carnalidade, por mais que você da boca para fora está dizendo que é para a glória do Senhor, que é para Ele. Ele não abençoa isso. Você pode ver alguns exemplos da Bíblia. Pode ser como Geazi, servo de profeta.
Alguém que viu milagres acontecer o tempo todo, mas o coração dele estava na riqueza terrena. Depois que Naamã é curado, o profeta despede Naamã sem pegar nada dele. Mas Geazi vai lá e deixa a cobiça dominar o seu coração, cobiça egoísta. Inventa uma mentira e pega os seus bens. A lepra de Naamã passa para ele. Maldição. Era alguém que se dizia de Deus, mas não tinha nada de Deus. Deus, ele não viola os princípios, e isso precisa ficar muito claro para cada um de nós, porque nós, muitas vezes, tentamos espiritualizar o erro. É casal de namorado que vive uma vida sexual ativa, dizendo que é crente, e até casa na igreja, para tentar maquiar e dizer, não, ó, tá vendo, estou casando na igreja, debaixo da bênção de Deus. De Deus não se zomba. O que é certo, se arrependa, volta para o caminho, o Senhor é misericordioso e vai te abençoar. Ou aqueles que fazem uma inauguração na sua empresa e faz um culto, convida um pastor para ir lá abençoar, achando que a pessoa do pastor e a oração do pastor vai fazer ele ser um homem de sucesso, mas se a conduta não for de alguém fiel, se ele dá o jeitinho brasileiro, se ele engana o governo, se ele não paga os impostos certos, se não valoriza o funcionário, Deus não está nesse negócio. Não adianta querer que o Senhor firme os seus passos, mesmo que foi feito um culto na inauguração da tua empresa. Não tem jeito. O Senhor não viola princípios. Ele firma os passos do homem que tem a conduta segundo os seus princípios e valores. E eu lembro, meus irmãos, de Deus não se zomba, porque nós, homens, somos enganados pela aparência. Você engana pastor, você engana tua esposa, você engana teu marido, você engana teu tio, tua tia, o professor, você engana quem você quiser. Porque nós somos muito bons com as aparências, nós somos muito bons com as máscaras, mas Deus está de olho no coração. Ele mesmo diz, lá na escolha do rei Davi, o homem vê a aparência, mas eu estou de olho no coração. O Senhor conhece. E aqueles que têm um coração rendido a Ele, que busca realmente fazer a vontade dEle, esse Ele honra, esse Ele valoriza, esse Ele firma os pés. É o exemplo do jovem José, escravo, jogado no Egito. Ninguém dava nada por aquele garoto, traído e vendido pelos irmãos. Mas alguém que colocou no seu coração fazer a vontade de Deus, seguir os princípios do Senhor, justo, leal em tudo. Podia até ter ido para a cama com a esposa do Potifar, uma mulher, sem dúvida, linda, maravilhosa e gostosa. Podia fazer o que quisesse e até manter em segredo tudo aquilo. Mas ele decide não, dizer não, desviar-se do mal, fugir do pecado. E o Senhor estava de olho naquela conduta, naquele coração. Não é à toa que ele chega ao trono. Não é à toa que ele se torna governador lá do Egito. Assim é Daniel, assim é Sadraque, assim é Mesaque, assim é Abdenego, assim é todos os outros. Essa verdade nós precisamos levar a sério. O Senhor firma os passos, não de todos, daqueles que têm uma conduta que o agrada. E a terceira verdade, porque o tempo se foi, o justo, esse sim que tem uma conduta que agrada a Deus, vai permanecer de pé. Ainda que caia, olha o versículo 24, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. E aqui nós precisamos deixar bem claro, não tem um homem, uma mulher que vai viver nessa vida sem cometer erros, sem fazer escolhas erradas. Nós tropeçamos, nós caímos, vai ter dificuldade, vai ter pedra no caminho, vai ter escolha errada, pode até ter pecado. Mas quando há arrependimento, quando a conduta de arrependimento, de aceitação da misericórdia do Senhor faz parte daquela vida, há uma promessa gloriosa para cada um de nós, que nós não ficaremos caídos no chão, porque o Senhor nos toma pela mão e nos levanta. Aqui tem uma coisa muito explícita, meus irmãos, que nós precisamos relembrar. Deus não abandona os seus santos.
Deus não abandona aqueles que se comprometerem com Ele. Deus não abandona. O que acontece é que muitos largam a santidade, abrem mão de Deus, fazem escolhas terríveis que vai trazer consequências terríveis. Daí quando estão sofrendo aquela dor, olha para trás e diz, mas Deus me abandonou. Não, foi você que abandonou o Senhor. Mas Ele é tão misericordioso que mesmo você voltando as costas para Ele, Ele está de braços abertos ainda para te receber de volta, restaurar, te levantar. Agora, quando não há arrependimento, quando não há confissão, quando não há tentativa de correção, vai permanecer caído, porque com isso o Senhor não tem compromisso. Mas pastor, fiz tanta coisa errada. Pastor, a minha situação não tem como mudar. Tem. O Senhor é onipotente, Ele pode fazer todas as coisas. Se você deixar Ele trabalhar, Ele te reergue e você não ficará caído. Quem escreveu esse salmo foi Davi. Ao mesmo tempo que era chamado o homem segundo o coração de Deus, foi o homem que cobiçou Betseba, dormiu com ela e mandou matar o marido dela. Davi. Foi o homem que, num certo momento da sua vida, tirou Deus do trono e a confiança de Deus e mandou contar todos os seus soldados. Fez um recenseamento para ver quantos homens estavam prontos para a batalha aonde ele governava, que era coisas que os reis que não conheciam o Senhor faziam, porque as guerras se venciam com números, na lógica humana, mas na lógica de Deus não. Está lá o melhor exemplo, o Gideão e os 300, com 300 mataram milhares. Só que Davi, ele deixa o seu orgulho subir ao coração. Ele manda contar todos os seus soldados. E havia muita gente, mais de 1 milhão de homens prontos para a guerra. Só que ali há uma punição de Deus. Davi caiu, Davi errou muitas vezes, mas ele era aquele homem de coração quebrantado. Não tinha medo de se jogar aos pés do Senhor, clamar por misericórdia, se lamentar pelo seu erro, pelo seu pecado, e aceitar a misericórdia e o favor do Senhor. Daí, nós conseguimos presenciar o final lindo da vida de Davi. Um rei vendo a sua descendência continuar no governo. Um rei que morreu velho, idoso, mas todos honrando. E hoje, até hoje, se perguntar para qualquer um cristão ou um judeu, fala o nome de um grande rei que você conhece. Geralmente, o primeiro nome que vem, Davi. Se tornou um dos maiores reis que a terra já viu. Porque era um homem que aceitou viver à maneira de Deus. E mesmo quando caiu, o Senhor o reergueu. Dá uma olhada na vida do grande profeta Elias. Fez milagres. Orou e fogo caiu do céu. Mas um homem também que caiu em depressão. Um homem que se acovardou e ficou com medo de uma mulher chamada Jezabel. Um homem que teve a ousadia de tal estado de depressão pedir a morte. Mas o Senhor o reergueu. Ele acabou sua carreira e foi um dos maiores reis, até hoje considerado um dos maiores reis que já se pisou nessa terra, os maiores profetas que já pisou nessa terra. E o profeta Elias, que pediu para morrer, nem conheceu a morte, porque o Senhor o tomou para si. Lindo quando nós olhamos isso. O caso de Pedro, o apóstolo impulsivo, que dizia, não, estou contigo, Jesus. Pode todos aqui te abandonar, eu não. Mas ele é aquele que nega Jesus, não uma, 3 vezes. 3 vezes seguida, nega Jesus. Foge, abandona aquele que dizia que morreria por ele. Pedro, mas o Senhor reergue ele, dá uma nova chance para ele. E Pedro se torna o maior apóstolo da igreja primitiva, o grande líder, que estava lá no dia de Pentecostes e peitou, fez a diferença, abriu muitos caminhos. Essa é a proposta de Deus para aqueles que desejam seguir os seus caminhos e viver segundo a sua conduta.
O justo, ele não permanecerá caído, mas o Senhor o levantará. Para finalizar, meus irmãos, nós precisamos rever nossas condutas. Nós precisamos rever nossas escolhas, se estão à maneira de Deus ou não. Todo dia você vai ter essa opção. Você precisa, meu irmão, entender que nem todos os passos o Senhor confirma e firma. É só daqueles que Ele realmente vê que o coração deseja agradá-lo. E precisamos lembrar que aquele que decide viver à maneira de Deus, ainda que caia, não permanecerá no chão, porque o Senhor o levanta. Reconsidere o seu caminho. Que a fala do profeta Ageu, lá no final do Antigo Testamento, se levanta um profeta chamado Ageu, depois que o povo já tinha saído da Babilônia, voltado para a terra que o Senhor tinha prometido para eles. Só que o povo estava ambicionando coisas para si, egoísta, abandonando as coisas do Senhor. Ageu se levanta, e lá no capítulo 1, você vai ver pelo menos 2, 3 vezes ele repetir: gente, reconsidere o caminho de vocês. Vocês não estão vendo que tudo que vocês fazem não tem a bênção do Senhor? Vocês plantam, não colhem nada. Vocês guardam dinheiro, mas parece que está sendo colocado no saco furado. Vocês não percebem que tem alguma coisa errada? Reconsiderai o vosso caminho. E daí o povo começou a analisar a conduta deles e viu que estava longe das propostas de Deus para a vida deles. Muitas vezes nós somos assim, meus irmãos. Em tempos ativistas como nós paramos muito pouco, quase não paramos para pensar na nossa vida, para pensar nas nossas escolhas, para pensar nas nossas decisões, para pensar por que na nossa vida a gente está, meu Deus, tanto tempo servindo a Ti e parece que está tudo errado. Reconsidere o seu caminho. Dá uma olhada na sua conduta, nas suas escolhas e veja se você está de fato buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Se sim, você vai ver todas as outras coisas, elas acompanharem e serem realizadas. Vamos se colocar em pé. Nós vamos orar nesse momento. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos nesse momento e reconsidere o seu caminho. Reconsidere os seus passos. Veja se as suas condutas têm sido de confiança no Senhor, entrega nele, de deleitar-se nele. O prazer da tua vida é, de fato, servir ao Senhor. E saiba que, se não é, Ele te dá uma nova chance. Reconsidere os seus caminhos, porque o Senhor, Ele deseja firmar os nossos passos, para que nós venhamos caminhar firmemente, em sucesso de vida, em abundância, segundo os propósitos de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo exemplo de Davi, pelo salmo escrito por ele. Obrigado, Senhor, pelas verdades que foram explícitas e colocadas, Senhor, aqui, para que nós venhamos refletir. E nós estamos aqui, Senhor, pedindo perdão de todas as vezes que nós invejamos o mal, invejamos os ímpios. Pedimos perdão, Senhor, de todas as vezes que nós desejamos ter a vida deles, mas eles não te conhecem, Senhor, e Tu és o melhor da vida, portanto nos perdoa. Renova, Senhor, em nós um espírito quebrantado, que conheça a Tua presença, que deleite-se em Ti. Senhor, renova em nós um espírito, Senhor, que realmente venha confiar em Ti, descansar em Ti, entregar todas as coisas a Ti, e que nós, Senhor, possamos a cada dia fazer as escolhas baseadas nos Teus princípios, nas Tuas propostas, naquilo que agrada, Senhor, a Ti. É o nosso desejo, agradar o Teu coração e fazer a Tua vontade. Acha em nós, Senhor, um coração sincero, verdadeiro de adorador. Acha em nós, Senhor, desejo autêntico de Te servir.
não só em palavras, não só da boca para fora, mas através da nossa conduta. E que nós, Senhor, realmente possamos enxergar e ver que as tuas bênçãos estão e continuarão nos seguindo a cada dia. Assim nós oramos. E o que pedimos? Pedimos em nome de Jesus. Amém.